Meus melhores cumprimentos a todos os que, mais uma vez, me dão esta honra de estar aqui na prestigiosa página do Instagram da Arpen Goiás. Eu quero agradecer muitíssimo a presidência dessa entidade goiana, que faço na pessoa de seu presidente, Dr. Bruno Quintiliano Silva Vieira, estendendo os meus agradecimentos a todos aqueles que integram a junta diretiva da Arpen Goiás, e em particular a minha estimada amiga, doutora Evelyn Tonioli Valente. Muito bem, esta série, como sabem muitos, foi idealizada por uma registradora civil lá do estado do Ceará, minha estimada amiga, a doutora Thaís Morcelli de Castelo Branco. O projeto é que nós caminhemos, como o nome diz, caminhemos pela Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973, normalmente porque esta lei, que está em vigor desde janeiro de 1976, é já uma lei com um certo tempo de vida, justificando que nós, de quando em quando, deitemos os olhos em suas normas, em suas regras, para verificar exatamente qual é a compreensão que se deve dar a seu significado normativo de maneira vívida, tal como essa lei veio sendo aplicada desde lá a década de 70 do século passado. Há um mês atrás, tratamos aqui do artigo 28, ou começamos a tratar do artigo 28 da Lei de Registros Públicos, considerando particularmente, quanto ao seu caput, a responsabilidade civil, com uma breve alusão à circunstância de que o parágrafo único desse artigo 28 remete à existência também da responsabilidade criminal do notário e do registrador. Quanto ao caput do artigo 28, nós fizemos a observação à altura, há um mês, pois, de que não se pode mais admitir, à luz da modificação que suportou a Lei 8.934, de 1995, a Lei 8.935, de 1994, a ideia de que se trata de uma responsabilidade civil objetiva, que hoje é textual na lei, que essa responsabilidade é subjetiva, e ali tratamos rapidamente deste assunto, especialmente observando que ainda antes dessa mudança legislativa, essa era a melhor solução também indicada no texto original da Lei 8.935. Bom, na sequência, há 15 dias, começamos a tratar agora expansivamente, numa espécie de excursão, da responsabilidade disciplinar dos registradores e dos notários. Na primeira parte dessa exposição, o que nós fizemos foi cuidar das linhas gerais dessa responsabilização. Assim, cuidamos, e esse era um ponto importante, de mostrar por que motivo essa responsabilidade não pode ser objetiva. Tanto o motivo, pode-se dizer assim, factual, porque isso levaria a injustiças flagrantes, a situações que se podem caracterizar por absurdas mesmo, quanto do ponto de vista jurídico, estritamente. Do ponto de vista factual, remontando às hipóteses em que a falha cometida dolosamente por um cooperador do cartório implicaria a responsabilização disciplinar do registrador, ainda que não agisse ele com culpa, seja em vigilando, seja em eligendo. Isso mostra a absurdez que ocorreria se nós entendêssemos que essa responsabilidade disciplinar
é objetivo. E do ponto de vista jurídico, esse é o ponto importante, fundacional a repisar aqui, porque nós estamos diante de um segmento do direito penal, ou seja, o direito disciplinar é uma seção do direito penal. E no direito penal faz parte de sua principiologia, ou seja, faz parte dos seus princípios, a asserção de que não haja crime sem culpa, lato sensu, ou se nós quisermos dizer de outro modo, não há ilícito sem culpa. Muito bem, hoje nós vamos ver a parte relativa às penas, como penalidades no direito disciplinar, tal como essas penalidades estão previstas na Lei 8.935. Antes de adentrar essa questão, eu queria, entretanto, fazer uma observação aqui. Quando a lei, no artigo 28, a Lei de Registros Públicos, no seu artigo 28, prevê a responsabilização civil, por essa expressão, entende-se genericamente uma série de responsabilizações segmentares. Então, é a própria responsabilização civil, estrito sensu, que está prevista no Código Civil, é a responsabilidade tributária, prevista no Código Tributário Nacional, sobretudo, é a responsabilidade previdenciária, é a responsabilidade trabalhista, e é até mesmo, agora aqui já é um ponto controverso, e é até mesmo aquela responsabilidade que está prevista na Lei 8.492, que trata da improbidade. É claro que, quanto à figura do extraneus, daquele que é o estranho ao serviço público e que participa, concorre para um ato de improbidade, todas as pessoas estão submetidas. Então, nessa condição, que é do artigo 3º da Lei 8.429, 8429 a lei, isso que eu mencionei em 92, 8429 de 92. É claro que a situação do extraneus abrange qualquer pessoa, e pois aí estaria abrangido também o registrador e o notário. Não, mas acontece que também na figura do intraneus, daquele que diretamente recebe a imputação da improbidade, uma boa parte, para não dizer a ampla maioria da jurisprudência pretoriana, é no sentido de que essa lei de improbidade, e portanto a responsabilização correspondente, se aplica ao registrador e ao notário. Portanto, é uma outra forma de responsabilização. Mas isso poderá ser objeto de uma outra aula, fica apenas aqui apontado. Vejamos então o que ocorre em relação à responsabilização disciplinar, continuando este capítulo, agora quanto ao tema das penalidades. Vamos então aproximar-nos daquilo que diz a Lei 8.935 a respeito desta matéria. Se nós formos ao artigo 31, eu até sugeriria que quem pudesse ter às mãos essa Lei 8.935 seria interessante para acompanhar todo o desenvolvimento aqui da matéria, por mais que eu pretenda fazê-lo de maneira bastante ralentada, bastante lenta. O artigo 31 da Lei 8.935 fala das infrações disciplinares que subordinam o notário e o registrador às penalidades ou sanções previstas nessa mesma lei. E lá se encontram as seguintes figuras. Ainda estamos aqui no campo dos ilícitos. Inciso 1º, a inobservância das prescrições legais ou normativas. Segundo, a conduta atentatória às instituições notariais e de registro. Terceiro, a cobrança indevida ou excessiva de emolumentos, ainda que sob alegação de urgência. Quarto, a violação do sigilo profissional. E quinto, o descumprimento de quaisquer dos deveres descritos no artigo 30. Aliás, o artigo 30 tem uma série de... são 14 incisos apontando condutas, e não se vê qual a razão desse inciso 5º fazer essa remissão ao artigo 30, porque
violar o artigo 30 já seria inobservar a prescrição legal. Já estava lá no inciso 1º, uma desnecessidade, uma rebarba, enfim, no texto legislativo. Enfim, aqui estão elencados os ilícitos que podem ser atribuídos ao registrador ou notário, atraindo correspondentemente penalidades disciplinares. Observemos a partir daqui que não está mal que haja essas indicações de tipos abertos. O direito penal disciplinar deve ter realmente uma certa abertura tipológica. Não é possível exigir para o direito penal disciplinar o mesmo tipo de tipologização fechada, estrita, que se exige para o direito penal em geral. Porque aqui, nessa matéria, deve prevalecer o interesse da administração. E as condutas são tão variadas na moléstia da boa ordenação administrativa que é efetivamente mais conveniente que se mantenham tipos relativamente abertos. Uma tipologia, pois, que não esteja tão circunscrita como a tipologia própria do direito penal em comum. Mas em seguida, depois de o artigo 31 referir esses ilícitos em caráter mais ou menos genérico, vem o artigo 32 e alista as sanções correspondentes. Como tem que ser. Ou seja, não é possível um direito disciplinar se não estiver previsto na lei quais sanções devem aplicar-se. Justamente porque o direito disciplinar, volto a dizer, é um segmento do direito penal. Então vem aqui: repreensão, multa, suspensão, e aí dá um prazo de 90 dias, prorrogável por mais 30, portanto, um total aqui de suspensão de 120 dias, e finalmente a quarta pena, perda de delegação. Então nós temos 4 penas: repreensão, multa, suspensão por 90 dias, prorrogável por mais 30 e perda da delegação. Muito bem. Aqui se põe uma questão muito interessante. No ano de 1997, eu participei de um seminário, um grande seminário que se realizou na cidade de São Paulo, promovido pela então existente associação acho que chamava Associação dos Serventuários do Estado de São Paulo, que é o germe daquilo que veio a ser depois a atual Arisp. E lá, nesse evento, nesse seminário, eu sustentei exatamente o que vou sustentar aqui. De 1997 para cá, eu não alterei substancialmente nada do que eu vou dizer. E continuo convencido de que a tese é quando menos razoável. Não houve resposta, a meu ver, até agora, que se tenha contraposto teoricamente aquilo que eu tenho observado, mas é preciso dizer também, isso eu reconheço até como uma forma de humilhação pessoal, praticamente ninguém concordou comigo até hoje. Não houve um julgado que eu saiba que tenha admitido a minha posição. Pode ser, o Brasil é muito grande, de repente há algum caso. E que eu saiba, apenas houve o apoio expresso de um jurista aqui de São Paulo, o Dr. José de Melo Junqueira, que concordou com essa minha posição. Porque, no mais, eu não vi ninguém concordando com isso também. De modo que é um motivo de cautela. É preciso que tomemos cautela, porque quando todo mundo diz em sentido contrário e uma voz isolada vai noutra posição, nós temos que convencer-nos de que provavelmente essa voz isolada provavelmente incida em algum equívoco. Mas eu confesso, agora também digo com toda sinceridade, que até agora eu não verifiquei esse equívoco, por mais que eu tenha pensado mais de uma vez na matéria, várias vezes eu pensei sobre isso, tenho várias vezes ao largo desse tempo, nós estamos falando de 1997 até agora, são 23, 24 anos que eu afirmei isso, e em várias aulas tenho voltado a expor esse ponto de vista. Além de eu não ter encontrado aqui equívoco,
nas revisões que fiz acerca do assunto, tampouco vi um enfrentamento teórico ao que eu estou afirmando. Ou seja, não tem aplicação, não aplicam na prática, mas também não rebatem teoricamente este meu fundamento. Quer dizer, não basta dizer para repulsar uma posição, nós não podemos ser autorreferenciais. Ou seja, não concordo porque penso diversamente. Sim, penso diversamente por quê? Não concordo porque nós já decidimos o sentido contrário. Sim, mas decidir o sentido contrário por quê? Quais são os fundamentos objetivos suscetíveis de controlá-los? Então vamos ver qual é o meu entendimento, por que eu entendo desse modo, para que os senhores meditem e vejam a posição que podem tomar aqui, se assim o quiserem, a respeito dessa matéria. Seja apoiando o que eu entendo, seja adversando essa minha orientação. Muito bem. Depois de termos visto, portanto, que o artigo 31 elenca, de maneira geral, os ilícitos suscetíveis das penalizações previstas na Lei 8.935 e o artigo 32 ter referido a existência de 4 penalidades, ou seja, 4 espécies sancionatórias, a saber, repreensão, multa, suspensão e perda da delegação, vem o artigo 33 e trata da correlação entre infração e penalidade. Claro, tem que ser assim. As penalidades devem estar correlacionadas às infrações. Por exemplo, vamos aqui considerar o Código Penal. O Código Penal possui 3 modalidades de penas. Ou 4, se nós quisermos incluir as chamadas restritivas de direito. As penas de reclusão e detenção, a pena de multa. Aqui seriam 3. Se nós quisermos também juntar a detenção e a reclusão como pena privativa de liberdade, teremos 1, 2, 3 com restritivas de direito. E se quisermos subdividir, vamos ter um monte de penas aí. Agora, quando nós vamos lá ver os ilícitos em espécie, os crimes em espécie, vamos lá, pena para o homicídio, tal. Pena para falso testemunho, tal. Pena para o aborto, tal. Pena para o furto, qual? Ou seja, cada ilícito tem congruentemente uma penalidade ou mais referidas. Essas penalidades podem estar previstas cumulativamente ou alternativamente, mas sempre estão relacionadas. Ou seja, se alguém quiser saber qual a pena a aplicar a um crime de roubo, tem que ir lá verificar no dispositivo de roubo o que é que se aplica. Não adianta ir buscar na lei geral que fala que existem tais penas, por exemplo, reclusão, detenção, multa, pena restritiva de direito. Sim, isso é o gênero, diz quais são as penas existentes neste diploma. Mas o que se aplica a quê? Isso deve ser buscado por meio de uma correlação entre penalidade e crime, ou no nosso caso, entre penalidade e ilícito. Muito bem. Então vamos ver aqui, essa correlação está prevista no artigo 33. O artigo 33 da Lei 8.935 faz, portanto, o relacionamento, a vinculação entre as penalidades que nós já vimos indicadas no artigo 32 e infrações correspondentes, ou pelo menos moldes de infrações correspondentes. E aqui veremos, as penas serão aplicadas. 2 pontos. Inciso 1º, a de repreensão no caso de falta leve. Então, na verdade, o que a lei fez foi tentar graduar. E essa graduação está presente à luz de uma diretiva, de um estándar. Vocês vão verificar se, no caso concreto, diante das suas circunstâncias, uma dada conduta ilícita, infracional, é leve, mediana ou grave. Esse é um julgamento que se fará. Então, repreensão, em caso de falta leve. Multa, em caso de reincidência ou de infração que não configure falta mais grave. Então, nós temos repreensão, em caso de falta leve. Multa, em caso de reincidência, ou seja, reiteração de conduta ilícita, e infração que não configure falta mais grave. E terceiro, suspensão, em caso de reiterado descumprimento dos deveres ou de falta grave. E aí é que vem o problema. 1, 2, 3, repreensão, multa, suspensão, ponto.
Ponto. Não há referência à perda de delegação. Então vamos voltar de novo para entender esse aspecto. 31 trata das infrações, de maneira geral. 32 nos indica que há 4 sanções. Volto a dizer: repreensão, multa, suspensão, perda de delegação. Aí temos que correlacionar, saber o que se aplica a cada coisa. Então vamos lá no artigo 33 e vamos encontrar repreensão no caso de falta grave. Falta leve, perdão. Repreensão no caso de falta leve. 2. Multa em caso de recidiva, de reincidência ou de infração que não configure falta mais grave. 3. Suspensão em caso de reiterado descumprimento de deveres ou de falta grave. E aí vem ponto final. Ou seja, não há nenhuma indicação de congruência entre uma conduta e perda de delegação, até porque a falta grave implica a imposição da pena de suspensão. Bom, alguém dirá que depois de 1997, que eu proferi a palestra, aparece no meio de setembro, quando chega em dezembro, o legislador cria uma hipótese de perda de delegação. Uma só. Está prevista hoje no inciso 6º do artigo 39. Está lá escrito: descumprimento comprovado da gratuidade estabelecida na Lei 9.534, de 10 de dezembro de 1997. É o único caso expresso em que a lei tem a cominação de perda de delegação correlacionada a um dado ilícito. Isso se aplica naturalmente ao registro civil das pessoas naturais. Bom, então, não há previsão. Vem então uma indagação, alguém que pode objetar, e é uma objeção que nós temos que considerar, que o artigo 35 da mesma lei 8.935, de 94, diz que a perda de delegação dependerá, inciso 1º, de sentença judicial transitada em julgado, leia-se, de uma decisão de caráter jurisdicional com trânsito em julgado. Portanto, matéria de jurisdição contenciosa. Ou 2, de decisão decorrente de processo administrativo instaurado pelo juízo competente, assegurado amplo direito de defesa. Então, cabe na via administrativa. E, de logo, caberá na forma também para satisfazer-se o disposto nesse inciso 6º do artigo 39, que fala do descumprimento comprovado da gratuidade, que foi estabelecida pela Lei 9.534. Ótimo. Além disto, parece haver uma outra hipótese que eu, antes do advento dessa Lei 9.534, havia já sustentado para tentar salvar o sistema da lei, porque veja que situação eu me encontrava. Eu sustento que não cabe a aplicação da pena de perda de delegação em via administrativa, salvo a hipótese que eu vou dizer agora, num tempo em que não havia ainda essa referência da Lei 9.534. A primeira vez que eu falei, volto a dizer, foi com anterioridade a dezembro de 1997. Então eu tentei salvar o sistema da lei. Isso se chama interpretação noblesse oblige. A lei diz uma coisa, nós temos que encontrar um sentido útil para ela. Então eu fui verificar esse inciso 2º e dei uma interpretação que me parece de todo razoável, que permite, além da hipótese da perda de delegação prevista no inciso 6º do artigo 39, uma outra hipótese, e que é uma hipótese que se socorre do Código Penal. O Código Penal tem um capítulo na parte de sanções que diz respeito às penas chamadas, no fundo o Código possui um erro aqui que eu vou explicar, isso que é chamado de efeitos genéricos e específicos da penalidade. Numa dessas mudanças pontuais do nosso Código Penal, o legislador pensou extinguir a pena acessória e, em seu lugar, tratou dos efeitos genéricos e específicos. Está no artigo 91, depois disso surgiu o artigo 91A,
E o que nos interessa é o artigo 92. O artigo 91 fala dos efeitos genéricos. Aí sim, são efeitos genéricos mesmo. Ou seja, proferida a sentença, conste ou não dela a indicação referida ao artigo 91, isso gera efeito. Diversamente, no artigo 92, não se trata de efeito específico, como diz o Código, erradamente, mas trata-se sim da persistência da pena acessória. Por quê? Porque o juiz pode não aplicar essa pena. Eu vou ler aqui. São também efeitos da condenação. Esse é o artigo 92 do Código Penal. Número 1. A perda de cargo, função pública ou mandato eletivo. Isso aqui se aplica ao registrador ou notário, porque na forma da lei, eles são, o notário e o registrador, funcionários públicos para os fins penais. Letra A. Quando aplicada a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública. E B. Quando aplicada a pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos nos demais casos. Então vamos admitir aqui que um notário ou um registrador tenha sido punido, vamos supor aí, por um crime de roubo e foi-lhe aplicada a pena de 5 anos de reclusão. O juiz criminal pode aplicar essa pena acessória, e aqui é pena acessória, não efeito, como erradamente diz o Código Penal, porque o parágrafo único tem a seguinte redação: os efeitos de que trata este artigo, 92, não são automáticos. Se não são automáticos, não são efeitos. Ou seja, depende de um ato para ser aplicado. Por isso que são pena acessória. A diferença entre a pena acessória e o efeito da sentença é que o efeito se produz ipso facto. Ou seja, só pela circunstância de proferir essa sentença, o efeito se produz. A pena acessória não. A pena acessória deve ser aplicada singularmente. E o que diz aqui a lei? Os efeitos de que trata esse artigo, artigo 92, não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença. Muito bem. Então o juiz pode ou não pode, ou não quer aplicar esse dispositivo na sentença criminal. E na hipótese de ele não aplicar, se ele aplicar, dá-se a perda de delegação pelo inciso 1º do artigo 35, sentença jurisdicional, em via contenciosa. Se ele não aplicar, ainda assim há a hipótese de o corregedor permanente ou a corregedoria geral, ou mesmo a nacional, portanto, na sua amplitude de poder corretivo, instaurar o processo administrativo e entender que não é caso de manter o registrador ou notário no serviço, e aí sim aplicar a perda de delegação. Então nós temos 3 hipóteses distintas. Violação da gratuidade que está prevista na Lei 9.534. Pode ensejar a perda de delegação. Aplicação de pena em processo criminal que sugira a possível incidência do artigo 92 do Código Penal, ou seja, pena acessória, que volto a dizer que a lei penal designa erradamente de efeito específico. Também pode ensejar em via administrativa a perda de delegação. Terceira hipótese, não é caso de descumprimento da Lei 9.534, relativa à gratuidade no registro civil das pessoas naturais, nem é caso de condenação penal. Uma outra falha qualquer, e o corregedor permanente inaugura um processo administrativo disciplinar. Verifica, por exemplo, que a falta foi grave, mas ele não tem amparo para aplicar diretamente a perda de delegação. E onde é que ele vai afirmar na lei que a falta grave pode justificar a perda de delegação, quando a falta grave, de acordo com como está previsto aqui no artigo 33, enseja expressamente a aplicação de pena suspensiva, a pena de suspensão? Na verdade, é um cochilo, talvez, do legislador. Eu acho até que, em determinados casos, sociologicamente, fenomenicamente conveniente que se admita a perda de delegação na via administrativa de maneira mais ampliada, mas o fato é que a lei não prevê. A lei não o prevê. Eu volto a dizer que essa posição, ela está, como se diz, posição escoteira. E de conseguinte eu não tenho
grande apoio, ou nenhum apoio em rigor, a não ser como eu mencionei, do Dr. Zé de Mello Junqueira, para continuar sustentando esse entendimento. Acontece que eu não me convenço e não encontrei até agora nenhuma disposição que mostre o equívoco dessa tese, que teoricamente não foi, portanto, enfrentada, tanto quanto eu saiba, em momento algum. Bom, vamos então, para encerrar aqui a exposição relativa ao artigo 28 e ao seu plano de excursão, tal como nós fizemos aqui, saindo um pouquinho do caminho. A verdade é que essa caminhada, de vez em quando, nos impõe realmente desvios do caminho para uma tratativa mais sistemática ou com maior amplitude. O artigo 28 trata propriamente da responsabilização civil. Ou seja, o artigo 28 da Lei 6.015 tem uma referência no caput à responsabilidade civil e ela aponta de maneira mais direta a responsabilidade civil que está prevista no Código Civil Brasileiro. Bom, isso não impede que nós tenhamos a possibilidade de reconhecer também no bojo desse artigo 28 e com a remissão que se faz com a legislação extravagante da Lei de Registros Públicos, outras responsabilidades que se pode também considerar como responsabilidade civil. Em seu gênero são responsabilidades civis. Por exemplo, a responsabilidade tributária, a responsabilidade previdenciária, a responsabilidade trabalhista, a possível responsabilidade prevista na Lei 8.429, de 1992, que é a lei referente à improbidade administrativa. Isso é uma matéria controversa, volto a dizer, quando se trata do intraneus, ou seja, quando se aplique diretamente ao notário registrador, embora não o seja quando se trate de o registrador ou notário ser um terceiro que contribua com o agente público para a prática da improbidade, caso em que aí se aplique o artigo 3º desta lei, 8.429, que é aplicável a qualquer pessoa, qualquer do povo, e, portanto, também abrange a figura do notário e do registrador. A controvérsia que há é quanto à aplicação direta do artigo 1º. Se pode haver, por exemplo, mover-se uma ação de improbidade só contra o registrador e o notário, no caso em que ele pratique uma conduta em desacordo com a lei. Volto a dizer, é duvidoso. A jurisprudência parece que tende, neste momento, a acolher, a admitir essa possibilidade, mas teoricamente é discutível. Resta-nos, então, no parágrafo único do artigo 28, uma referência que nos remete à responsabilidade penal, em sentido amplo, e essa responsabilidade penal em sentido amplo, ali se fala em responsabilidade criminal, mas ela abrange expansivamente a responsabilidade disciplinar, que vem prevista na Lei 8.935. Antes dessa lei, a responsabilidade disciplinar era objeto das legislações, das normativas dos estados e do Distrito Federal. Portanto, era isso que se aplicava. Depois da vigência da Lei 8.935, de 94, a responsabilidade disciplinar passou a ser objeto primacialmente dessa Lei 8.935. E é aqui que, portanto, nós nos fixamos. Na nossa exposição, na nossa preleção anterior, mostrando que não pode haver responsabilidade disciplinar objetiva, sob pena de nós molestarmos um princípio do direito penal, e o direito disciplinar é um ramo do direito penal, um segmento do direito penal geral. E na exposição de hoje, o que eu procurei mostrar é que, para salvaguardar a congruência relacional entre infração e penalidade, nós não temos, na lei vigente, uma indicação correlativa da pena de perda de delegação com outra infração, a não ser a do inciso 6º do artigo 39, que seja descumprimento comprovado da gratuidade. Tem razão aqui o Dr. Jonathan ao observar que, de fato, como eu disse,
saber se uma infração é leve ou grave é algo que corresponde à chamada diretiva, é uma norma diretiva. Então, frequentemente ela está sujeita ao critério judicial. Quando nós tínhamos as legislações estaduais, doutor Jonathan, era mais fácil, porque nós já tínhamos um corpo de indicações que a tradição decisória indicava do que era grave e do que não era grave. Então era mais fácil avaliar com alguma dose de objetividade essa maior ou menor gravidade de uma infração. Ao passar isso para uma legislação federal, as questões ficaram mais complexas de definir. Nós tínhamos aqui em São Paulo, no tempo que eu estava na Corregedoria Geral, um critério. Nem tudo que era grave em São Paulo era grave no interior de São Paulo, sobretudo nas comarcas menores. Por quê? Porque nós entendíamos que a maior experiência de um registrador ou de um notário da capital de São Paulo levava a que ele vislumbrasse, tivesse mais consciência da antijuridicidade de determinados atos. Então nós tínhamos esse peso. Isso desapareceu um pouco hoje. Eu tenho dito isso até mesmo recentemente, fazendo parte da Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, em que se julgam alguns dos recursos disciplinares, que é uma verdadeira aventura, muitas vezes, o exercício das funções notarial e registral, porque o critério é aberto e depende muitas vezes do maior ou menor rigor da atitude punitiva. Isso se passa também no campo das penalidades da lei de improbidade. São normas, no fundo, de caráter penal, ainda que a lei de improbidade se diga uma lei de responsabilização civil, as penalidades são tipicamente sanções de natureza penal. E frequentemente a gravidade da conduta passa, na verdade, da cabeça do juiz, retrocede para a conduta anterior. Daí a necessidade de que nós sempre procuremos ver nessas questões todas a consciência da ilicitude no momento da conduta. Alguns aspectos interessantes, eu não quero amolá-los com questões muito aprofundadas, mas existe uma coisa que se chama autenticidade do agente. A autenticidade do agente significa que no momento da ação é que se define efetivamente, de maneira autêntica, ou seja, de acordo com a autoria, esta culpa mais ou menos grave. E nesse momento é preciso também perquirir se o agente tem consciência da ilicitude do que está fazendo, que muitas vezes não tem. Um outro aspecto que nós temos que só vou deixar aqui apontado, é o tema de que nos últimos tempos se tornou uma coisa um tanto espartilhada, um tanto de rigidez na instauração de processos disciplinares. É claro que se um juiz, corregedor permanente, ou diretor do fórum, conforme seja num caso ou de outro estado, age fraudatoriamente, prevarica nas suas funções, porque não quer, por amizade ou para atender a um sentimento pessoal, deixar de aplicar, deixar de instaurar um processo administrativo disciplinar, é uma coisa. É evidente que isso não pode. Mas, outrora, era dado aos corregedores permanentes, às corregedorias gerais, a possibilidade de examinar a conveniência e a oportunidade da instauração do processo disciplinar. Vamos tratar de explicar. Imaginemos aí um registrador que está há 40 anos atuando com muita responsabilidade, com muito acerto, com rigidez nas suas funções, e já depois de 40 anos comete uma determinada falta. Uma falta pequena. O corregedor permanente verifica esse fato, chama a pessoa para conversar, e esse registrador percebeu, eu de fato cometi essa falta. Agora, o senhor não, por favor, eu quero que o senhor não cometa mais isso, o senhor não vai cometer, não vou fazer mais isso, desculpe, eu realmente errei. Para que baixar um processo administrativo disciplinar nesse caso?
O juiz, na verdade, verifica aí se é conveniente, se é oportuno. Se isso não fará mais mal do que bem para o serviço, porque cada vez que se instala um processo disciplinar, há sempre uma pequena rachadura que se impõe à instituição. Ou seja, uma coisa é atuar com seriedade, fiscalizar com adequado rigor, não faltar a esse dever. Outra é, a qualquer falha, determinar a instalação de um processo disciplinar, que muitas vezes mais causa problema do que benefício. Quantas vezes o juiz já sabe que ao final vai absolver por estar presente ali a inadvertência adequada da ilicitude, etc. Ou porque a falha é muito pequena, mas ele se sente premido em instaurar. E isso não é só um problema brasileiro, sabe que no direito alemão houve um período em que os juízes, se não atuassem em todos os casos com rigor, instaurando os processos, por menor que fosse a falha, ele, juiz, respondia por delito de prevaricação. Até que isso se acertou, se verificou que não podia ser assim, e a doutrina do direito penal disciplinar estrangeira, toda ela acentua esse fato. Os juízes que estão nessa função administrativa devem fazer avaliação de conveniência e oportunidade de instaurar processos. Não é a mesma coisa que ocorre no processo penal. Mas não é o que se passa no Brasil. No Brasil, especialmente em nossos tempos, estabeleceu-se assim uma equação aritmética. Houve uma falha, imediatamente tem que instaurar um processo disciplinar. E isso se dá porque os juízes, também eles, parecem que vão sentindo um certo perdimento de sua independência nessa matéria. Até mesmo um caso, aqui no Estado de São Paulo, em que se instaurou um processo disciplinar contra uma magistrada, porque ela não instaurou um processo disciplinar a respeito da conduta do registrador e do notário. Isso é um problema. Volto a dizer, se a não instauração se deve por motivos ilícitos, isso é uma coisa. É evidente que o juiz não pode atuar com fraude, atuar dolosamente, cometer prevaricação. Outra coisa é ele ficar jungido a, em qualquer tipo de falha, estar obrigado a atuar com rigor disciplinar. Então, vira, na verdade, um espartilho, e não é essa a função do corregedor, a meu ver. Eu quero observar o seguinte, não está falando aqui alguém que possa ter sido marcado por uma relaxação em matéria punitiva. Ao revés, muitos até entenderam que a minha atuação na corregedoria sempre foi um tantinho persecutória. Não sei se chegava a tanto, mas enfim, eu nunca entendi que devesse aplicar a chamada relaxação punitiva, ou seja, deixar a coisa como estavam, tudo resolver de outro modo, sem punição nem nada. Ao contrário, é apanhar a minha passagem pela vara de registro e verificar as atuações, até mesmo afastando gente de cartório, etc. Portanto, estou falando com tranquilidade a respeito do assunto. Eu penso que isso não impediu em nenhum momento que eu também ponderasse a conveniência e a oportunidade de aplicar, de instaurar processos disciplinares. Mas, voltando aqui um pouco, o fundamental aqui que eu gostaria que pensassem, estudassem, se realmente não está equivocada esta aplicação de perda de delegação, fora das hipóteses que eu mencionei, quais sejam a do inciso 6º do artigo 39 e a de uma prévia condenação penal. Fora dessas hipóteses, na esfera disciplinar, eu não vejo sustentação legal para aplicar essa perda de delegação. Tese pela qual eu sou frequentemente, tenho que reconhecer que estou humilhado pela ausência completa de apoio nesse entendimento. Mas paciência, não me convence no sentido oposto, e gostaria de ver, quem sabe, que os senhores, meditando sobre isso,
ou chegasse à mesma conclusão a que eu cheguei, ou mostrasse o meu equívoco. Nas duas hipóteses eu ficarei contente. Na segunda, porque eu estarei sendo corrigido por um erro que eu não consigo encontrar. E na primeira, porque deste modo eu ficarei acompanhado de gente de melhor condição do que eu. Eu quero, mais uma vez, agradecer ao Dr. Bruno Quintiliano Silva Vieira, presidente da ARPEN Goiânia, e a minha queridíssima amiga Evelyn Tonioli Valente. Aliás, aproveito para convidá-los a todos, porque vamos ouvir a doutora Evelyn na semana que vem, né? Ela vai falar na página do Centro Universitário Ítalo-Brasileiro. Eu tive a ocasião de estar ali aprendendo com ela algumas coisas, participando de uma live que acho que será acho que na quarta-feira, não é, doutora Evelyn? Acho que na quarta-feira. Então já os convido a todos para que na página do Ítalo Brasileiro possam apreciar aí o que a doutora Evelyn vai falar. Mas agradeço a Evelyn também aqui o apoio dado à minha participação aqui nestas reuniões do dia 27. Obrigado, Evelyn. Aqui na página da ARPEN Goiás. Quero agradecer a todos que participaram aqui desta nossa live. Eu fico muito satisfeito em ver que nessas reuniões sempre há gente presente e que nós possamos continuar estudando direito notarial e registral. Caberá à doutrina. Um abraço a todo mundo do 2º Registro de Imóveis de Osasco. Caberá à doutrina, o papel de dar a nutrição necessária para a jurisprudência pretoriana. Nós temos que recuperar o espaço que a doutrina perdeu nos últimos tempos. De maneira que é muito importante que a geração nova de que vocês fazem parte comece efetivamente a produzir doutrina. Nós precisamos de doutrina. A jurisprudência pretoriana não vai mudar do nada. Terá que mudar alimentada por uma doutrina bem articulada, racional, sensata, educada, etc. Meus amigos, muito obrigado e que Deus os abençoe. Nos vemos, se Deus permitir, daqui a 15 dias nesta, repito, prestigiosa página da ARPEN Goiânia. Muito obrigado.